ditadura militar, né, que vai ter o golpe lá em 1964. Ele vai ser um movimento que vai ser liderado pelas Forças Armadas, insatisfeitos com o governo de João Goulart, e vão estabelecer um governo autoritário que vai durar até 1985. Esse golpe vai ser resultado de uma série de tensões políticas, econômicas e sociais que acumularam ao longo dos anos. Goulart vai assumir a presidência em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros, como a gente viu, e vai ser visto por desconfiança por muitos setores conservadores da sociedade e das Forças Armadas, ou seja, sua postura mais progressiva e inclinada para a esquerda vai preocupar, vai deixar as pessoas, os militares, pessoas mais conservadoras, com um certo que estranho, não é mesmo? Desconfio essa situação. Esse movimento vai ser liderado por Humberto Castelo Branco e Arthur da Costa e Silva. Logo em seguida, né, a gente vai ter Médici e ele vai dissolver o Congresso Nacional. Então vamos lá, a gente já viu o golpe para a gente ver como é que funcionou, né, cada presidente. A gente vai ter o primeiro, que vai ser Castelo Branco. Castelo Branco ele vai implementar muitas medidas de centralização de poder na mão dos militares. Então vamos lá. No governo Castelo Branco a gente vai ter a criação do primeiro ato institucional, que é o AIO, onde ele vai suspender a Constituição de 1946 e vai decretar o estado de sítio, né? E vai dar amplos poderes para o presidente da República para agir contra as ameaças de ordem interna e externa. Além disso, ele também vai permitir a cassação dos mandatos políticos e a suspensão dos direitos políticos dos cidadãos. Ou seja, os cidadãos não vão poder votar, não vão poder opinar na política de maneira alguma. Ou seja, vai ter uma censura, uma criação de censura, né, muito forte. Além do mais, a gente também tem a criação do AI-2, no governo de Castelo Branco, também, onde vai intensificar ainda mais o controle do governo sobre o processo político, ou seja, ele vai extinguir os partidos políticos existentes e estabelecer eleições indiretas para presidente, governadores e prefeitos. Como é que eu posso dizer? A gente vai ter, né, Castelo Branco, ele vai criar com esses atos institucionais, vai cada vez tirando direitos de autoridade das pessoas, influência das pessoas na política. 4 AIs foram criados no governo de Castelo Branco. Apenas um vai ser criado no governo de Costa e Silva, que vai ser o mais famoso que a gente tem, o mais cruel, né? E a gente já falou do AI-1, do AI-2, eu vou falar do AI-3. Esse AI-3 ele vai conferir ao presidente o poder de decretar a intervenção nos estados e nos municípios. Além disso, não vai precisar da necessidade da aprovação do Congresso. Também vai autorizar caçar mandatos de parlamentares. Ele vai sair tirando direitos, tirando emprego, caçando tudo. Simplesmente tudo. Ele vai restringir as liberdades civis, né, como a gente viu. E a gente vai ter muito grande a censura da imprensa e prisões arbitrárias, além de tortura de indivíduos considerados subversivos. Porém, essa tortura ainda não vai ser um ato institucional que a gente vai ver lá no Costa e Silva. O ato institucional número 4, ele vai dizer que as medidas de censura vão ser mais rígidas e vai ter transferência eleitoral indireta para os governadores dos estados. Primeiro ele foi começando assim devagar. Primeiro ele foi tirando o direito das pessoas de votarem para presidente, depois ele foi tirando para governador e depois foi tirando para prefeito. Como é que eu posso dizer? Tira o poder do povo, mas tira de maneira discreta. Foi tipo isso que rolou. Aí a gente sai de Castelo Branco e vai para Costa e Silva. Vamos lá, Costa e Silva, minha gente. Eu não sei se vocês notaram, mas eu não botei meme, né, nesse slide, como eu comentei na aula com vocês. Eu coloquei charges. Isso aqui são charges, tá? Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... Tudo são charges de cartunistas da época, que viveram, né, durante a ditadura. Então eu curti botar essa ideia porque a gente vê o que estava rolando, que era um modo de protestar, né, contra a ditadura de maneira, entre aspas, discreta.
Mas vamos lá, o governo de Arthur Costa da Costa e Silva, ele vai ser um período de mais repressão e autoridade na ditadura militar. Durante a gestão, ele vai viver o ato institucional número 5, ou seja, o AI-5. Né? Esse ato, ele vai dar ao governo poderes ele vai dar poderes extraordinários, suspendendo diversas garantias constitucionais. Além de censurar a imprensa, ele vai restringir a liberdade de expressão. Então, não só isso, como a prisão, a tortura de opositores políticos, além da cassação de mandatos, vai ser extremamente legalizado. Simplesmente legalizado. Tortura, sumiço das pessoas, vai ser legalizado. Então é algo que a gente fica inacreditável que alguém conseguiu fazer uma coisa dessa. Esse governo de Costa e Silva vai ter também marcado por vários protestos estudantis. Além da manifestação contra o regime, a gente vai ter o auge desse movimento, o massacre de 1968, quando estudantes eles vão ser duramente reprimidos por essa política, né, durante a manifestação na cidade do Rio de Janeiro. Em agosto de 1969, Costa e Silva vai ser acometido por um acidente vascular cerebral que vai deixar ele incapaz de governar. E como resultado, né, a junta militar vai botar no controle do país Médici, que vai assumir a presidência em 1969. A gente entra aqui com Médici. Médici já disse uma vez que perguntaram a ele: Médici, como é que se prende um corrupto? Como é que se descobre um corrupto? E Médici simplesmente disse: Médici, da cabeça aos pés. Não podiam prender ele. Não podiam prender ele. Ele se entregou, entre aspas, porém ele foi muito inteligente. Falou: Médici, da cabeça aos pés. Como se assim, tem que se medir alguém da cabeça ao pé. Não disse Médici. Mas acho que vocês entenderam, né? Por conta do nome dele. A gente fez um trocadilho muito legal. Mentira, não foi legal não. Deve ter prendido ele. Vamos lá. Ele vai ser um dos períodos mais duros e repressivos da ditadura militar. Médici ele vai assumir, né, depois de Costa e Silva, e durante esse mandato o país ele vai experimentar uma série de crescimento econômico muito específico, que vai ser impulsionado principalmente pelo boom, né, das modificações. Porém, esse período ficou muito marcado de intensa repressão política, além de muito evidente aos direitos humanos. Médici ele vai promover uma política de desenvolvimento conhecida como milagre econômico, onde ele vai se basear no crescimento industrial acelerado e na modernização da infraestrutura. O Brasil ele vai registrar altas taxas de crescimento econômico durante essa gestão, mas não vai ser acompanhado por melhorias significativas na distribuição da renda e da qualidade de vida para todos da sociedade. O governo de Médici também vai ser responsável por aprofundar a repressão contra opositores políticos e os ativistas. A censura da imprensa e a perseguição de grupos de esquerda foram muito intensificadas, além da tortura e desaparecimento provocado por opositores políticos vão se tornar práticas comuns nesse sistema. O ato institucional AI-5 ele vai ser promulgado, né, durante a gestão de Médici. Quem vai criar o ato constitucional vai ser Costa e Silva, mas Médici ele vai aplicar mais duramente. O governo dele vai terminar em 1979, onde vai ser sucedido por quem, meus amigos? Por Geisel. Por Ernesto Geisel, onde Médici vai ter associados em um período de crescimento econômico. O seu governo é muito lembrado, principalmente pelo autoritarismo, pela repressão política, além de pela transparência pelos direitos humanos, que vão ocorrer durante o seu mandato. Médici, ele não foi gente boa. Não foi. Teve protestos organizados que passaram de 100 mil pessoas que foram protestar contra a ditadura militar e com aquela carta tipo assim, abaixo a ditadura, abaixo a repressão. Extremamente difícil. Mas como é que alguém consegue fazer uma coisa dessas? Aí a gente entra agora com Ernesto Geisel. Geisel, ele é o quarto, né, presidente do período militar. Foram 5 presidentes, tá? Ele é o quarto.
presidente. E o governo dele vai ser marcado por algumas mudanças bem significativas. Muito significativas. Tipo assim, mudanças boas, porém de maneira, que eu posso dizer, lenta, devagar. Durante o governo de Geisel, o ato institucional número 5 ele vai ser retirado. Além de ter um aumento, né, da abertura política, e qualquer forma de violação e tortura ainda acontece. O governo de Geisel, o Brasil vai passar por um período de estagnação econômica e alta inflação e a crise do petróleo. Para enfrentar esses desafios, o governo dele vai desenvolver uma estratégia conhecida como distensão controlada. Ele vai buscar uma política de abertura gradual enquanto mantém o controle sobre o processo de democratização. Quando a gente fala de termo econômico, o governo de Geisel ele vai incluir na redução do déficit público e no controle de preços e finanças. Além do mais, o governo dele vai dar início ao Programa de Desenvolvimento Nuclear Brasileiro, onde vai promover a autonomia energética e tecnológica em todo o país. Já na esfera política, o governo dele vai promover uma série de reformas institucionais, como a lei da anistia, que vai permitir o retorno de exilados políticos e anestesiados de crimes políticos de volta ao Brasil, porque muita gente foi exilada. Ele também vai buscar uma política de abertura gradual e vai permitir maior espaço para a atuação dos partidos políticos, concedendo uma maior autonomia às instituições civis. O governo também dele foi marcado por uma continuação da repressão e da censura aos opositores, especialmente aqueles que eram vistos como ameaças ao regime. Porém, embora tenha sido uma abertura de alguns aspectos, o controle do governo dele vai ser sobre a política e a sociedade ainda eram muito significativos. A gente vai ter também, aqui, as ocupações de terras e produtivas pelo movimento Sem Terra, o MST. Eles vão consolidar, o movimento de reforma agrária mais organizado da América Latina. Olha isso. Então vamos lá, o próximo. João Figueiredo foi o último presidente militar durante a época da ditadura. Ele foi o último presidente. Ele vai ter uma função muito importante que vai preparar o país para a abertura política de forma gradual. Ele vai aumentar, a lei da anistia, criada por Ernesto Geisel. Deixa eu ajeitar aqui. Em troca disso, os crimes que ocorreram na ditadura militar eles não podem ser julgados, até mesmo punidos. Mesmo com oposição por parte dos militares, Figueiredo autorizou também a criação de novos partidos. Ernesto Geisel deu aos partidos antigos, que voltaram, maior poder de liberdade. Figueiredo ele vai permitir a criação de novos partidos políticos. Porém, 2 décadas de governo autoritário, as pressões populares, as ações políticas e as mudanças internas nas Forças Armadas vão levar a um processo gradual à abertura política. Isso vai culminar nas eleições de Tancredo Neves, em 1985, porém Tancredo vai adoecer antes de assumir o cargo e quem vai assumir é Sarney. Sarney vai assumir e vai dar continuidade ao processo de abertura política, promulgando a nova Constituição. E ele vai garantir uma transição para um regime democrático, ou seja, com essas aberturas de pouquinho a pouquinho da política feita por esses 2 últimos presidentes, por Geisel e por Figueiredo, vai abrindo cada vez mais para a democracia. Agora a gente vai falar de uma coisa que a Penny ama, que são movimentos culturais durante a ditadura. A gente teve a perda de Rita Lee esse ano, ela foi presa durante a ditadura militar por conta de suas canções. Então ela conta que quem tirou ela do poder, da prisão, foi essa diva aqui, Elis Regina, que eu sou suspeita por falar que é minha cantora favorita. A gente vai ter a criação de vários movimentos culturais, entre eles a gente tem a Tropicália. A Tropicália, são cantores que vão se unir para criar canções que falam
desse período da ditadura, que protestam contra a ditadura, de maneira que não sejam reprimidos, de maneiras discretas. A gente também vai ter artes visuais, literatura e o cinema novo, e além das charges, como eu mostrei, de acordo com durante o slide. Na aula, eu vou mostrar para vocês músicas de Chico Buarque, Elis Regina, Geraldo Vandré e Caetano Veloso. Eles foram extremamente importantes. Chico Buarque, ele vai ser exilado para a Grécia, durante o regime ditatorial. Elis Regina, ela vai fazer shows para a França, e nesses shows ela acaba chamando os militares de macacos. E quando ela retorna, ela acaba sendo ameaçada, o filho dela acaba sendo ameaçado de morte, e ela tem que cantar para os militares, forçada a cantar. Se ela não cantar, o filho dela morre, o filho bebê. E com isso, a gente tem um cartunista muito famoso chamado Enfio. Enfio, ele vai perder o irmão, para os militares, o irmão dele vai ser exilado, vai sumir, ou seja, tá morto. Enfio vai fazer uma charge de Elis Regina, onde ela renasce como Edith Piaf, que vai ser um cantor que ele canta para Hitler. Então ela vai ser relacionada a isso, porém ela foi ameaçada para cantar para os militares, senão o filho dela morria. Caetano Veloso, ele vai ser o principal cantor do movimento Tropicália. Vou mostrar para vocês a música dele. E Geraldo Vandré, simplesmente, ele fez um hino da resistência da ditadura. Uma canção para não dizer que não falei das flores. Isso a gente vai expandir mais durante a nossa aula. Eu espero de coração que tenham gostado desse pré-aula, feito com muito amor e carinho. Eu amei. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. Espero vocês para a aula. Um beijinho. Até a próxima.